O inferno dos tutoriais é uma espiral em que você segue tutoriais de programação, vídeos, livros ou qualquer outro meio e não cria nenhum projeto de software que não seja o próprio projeto tutorial. Então você termina o seu quinto tutorial gratuito de 7 horas na Udemy, depois você abre o VS Code e bam, você não consegue fazer nada. Você já esteve lá, eu já estive lá e nós já estivemos lá. Então eu desenvolvi esse programa em duas partes para te ajudar a sair disso. Antes de você poder aplicar a estratégia, existem três pequenos pré-requisitos. Primeiro, você precisa conhecer os seguintes conceitos de programação: variáveis, loops, condicionais, funções e opcionalmente o básico de HTML e CSS. Isso se você estiver estudando front-end. Segundo, você escolheu um nicho da área de desenvolvimento. Por exemplo, desenvolvimento front-end, desenvolvimento mobile ou desenvolvimento back-end. E finalmente, terceiro, me promete que você nunca mais vai assistir a outro tutorial até que esse exercício esteja terminado. Tudo bem, então a pergunta gerada é a seguinte: como que eu saio do inferno dos tutoriais? Vamos usar uma estrutura proposta por um dos meus produtores de conteúdo favoritos da gringa de programação, que é o Nick Gentex. Essa técnica é chamada de desenvolvimento orientado a perguntas, ou Question Driven Development em inglês. E é uma estrutura que se assemelha ao desenvolvimento de software na vida real. Você pensa em um objetivo final e o divide em uma série de pequenas perguntas e vai googlando o seu caminho até o sucesso. E só para você saber, eu vou chamar esse método de QDD pelo resto do vídeo. Aqui nesse ponto, você vai precisar fazer pequenos projetos usando o QDD. Mas aí tu me pergunta, o que significa pequenos projetos? São projetos com menos de 100 linhas de código, o que significa nada de padrão de código, ou seja, só código mesmo, sem estrutura nenhuma. Então a sua primeira pergunta pode ser algo como: onde eu encontro projetos para criar? E você, ao pesquisar, pode usar as seguintes sugestões que eu vou passar para você. Pesquise por problema para iniciantes na linguagem X, exercícios para iniciantes na linguagem X, e com isso você vai encontrar uma lista longa de problemas como criar um conversor de temperatura, escrever uma função que verifica se uma palavra é um palíndromo, converter segundos em horas. E se você gosta de puzzles matemáticos, pode resolver mais desses problemas também. Então, como eu uso o QDD nessa abordagem? Primeiramente, vamos olhar para o problema do palíndromo. Um palíndromo é uma palavra que é escrita da mesma forma de trás para frente. Pense em Bob ou caiaque. Para alcançar o resultado, nós temos que verificar se uma palavra é um palíndromo e printar true caso seja. A sua primeira pesquisa no Google pode ser tão simples quanto: como eu programo JavaScript no VS Code. Depois você joga no Google o próximo problema: como eu inverto uma string no JavaScript. E nesse estágio, eu sei que você vai copiar e colar, mas a pegadinha aqui é que você vai ter que descobrir como fazer o código do Stack Overflow funcionar no seu próprio código dentro de uma função com condicionais. E você só vai ter que continuar pesquisando no Google até destravar. E bem, você conseguiu. Agora que você já entendeu como funciona, faça isso com 50 projetos. Puta que pariu, que filha da puta. Mas aí você me pergunta, por que eu deveria fazer isso? E por que 50? Bem, primeiro você precisa tornar a programação divertida. E a única maneira de fazer isso é se você tiver um ciclo de feedback positivo. Estabelecer o básico ao fazer muitos desses pequenos problemas aquece o seu cérebro, mas não o sobrecarrega com muita informação. Agora, você vai perceber que muitos desses pequenos problemas eventualmente se somam em projetos completos uma vez que você os junta. Agora que você já fez o mínimo de 50 projetos e está aquecido, procure 10 sites que você acha que são legais e crie clones desses sites. Mas espere, por que cloná-los? Bem, para começar, você não precisa pensar em estilo de design ou funcionalidade. Basicamente, com esse tipo de pensamento, você não dá a si mesmo a chance de procrastinar. E também, muitos programadores iniciantes se prendem à ideia de ter que fazer projetos originais, mas você pode fazer isso muito mais tarde na sua carreira como dev. Você não precisa começar com isso agora. Não precisa pular os degraus, vai tranquilo, na paz, vai dar boa. Isso pode parecer assustador até que você perceba que precisa jogar. Então, pensa assim: antes de eu começar meu projeto, eu escreverei meu MVP, Minimum Product Viable, ou Produto Mínimo Viável em português. O que significa que você vai estipular as funcionalidades básicas da sua aplicação, que uma vez que você tem essas funcionalidades para o projeto, você vai considerar que ele está pronto, ou seja, você tem o seu MVP. Então, vamos definir o nosso projeto.
Por exemplo, eu quero clonar a página inicial do Twitter. Então eu quero a barra lateral da esquerda e eu quero o feed de tweets no meio. E quero a barra lateral da direita. Uma vez que você tem esboçado o que você quer na sua aplicação, você vai perceber que cada um deles são apenas mini projetos que você pode juntar tudo depois. Então eu quero que você olhe para a barra lateral esquerda. Se você notar, é apenas um menu com múltiplas opções para navegar e um logotipo do Twitter lá no topo. E um botão de twittar que não precisa fazer nada nessa etapa. Você pode quebrar isso em partes ainda menores, como ter uma parte separada só para configurar o botão do twittar. E com isso, para resolver esse problema, você pode se perguntar uma série de perguntas, como eu crio uma barra lateral esquerda com HTML e CSS? Ou como eu adiciono um ícone do lado de um texto? E você pode quebrar cada pergunta ainda mais até que você tenha o menor problema que você possa pesquisar no Google e descobrir a solução. Isso é conhecido como decomposição na ciência da computação e é provavelmente a habilidade mais vital de qualquer desenvolvedor. Mas mais importante, agora você tem uma lista de objetivos que pode alcançar, o que cria um ciclo de feedback positivo para que você esteja motivado a continuar trabalhando. Agora que você terminou com essa reabilitação dos tutoriais, vamos enfrentar isso. Você sempre vai precisar dos tutoriais. Então, a melhor abordagem é construir um relacionamento saudável com eles. Como dica geral, sempre que estiver fazendo um tutorial, escreva 3 pequenos projetos com o conteúdo que aprendeu no final de cada sessão do tutorial. Então, por exemplo, depois de assistir a sessão de formulários e inputs, farei 3 formulários ruins em Vue. E essa pode ser uma regra geral para o seu futuro. Aprenda conteúdo teórico e logo em seguida, bota a mão na massa e suja a mão de barro. Não reclame! Trabalhe! E esse é o final desse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E é isso. Tchau.